Uma coisa extremamente enraizada na cultura brasileira é aquela ideia da lei de Gerson, que diz o seguinte: tem que levar vantagem em tudo, entre aspas, né? Nós, diante de qualquer situação, temos a tendência a analisá-la pensando assim, mas o que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu levo? E hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o Salmo 105, mas sobre essa ótica. No verso 7 do Salmo 105 diz o seguinte: Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Analisando a ação de Deus na humanidade, a gente vê o seguinte: Deus fez promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó, que são os patriarcas da nação de Israel, de que eles seriam transportados para a terra prometida. Os anos se passaram, o contrário no começo aconteceu, eles acabaram parando no Egito, ficaram lá por 400 anos, mas depois disso, Deus de fato os transportou pela liderança de Moisés para a tão desejada terra prometida, e ali o povo de Israel foi estabelecido, né? Um dos fatos históricos narrados pela Bíblia, do qual a gente extrai muitas lições. Mas uma coisa que, se você ler detidamente essas passagens do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que em muitas ocasiões, a paciência de Deus foi colocada em severo teste. Mas mesmo assim, mesmo diante da rebeldia do povo, mesmo diante de muitos atos de desobediência, Deus continuou fiel à sua promessa e transportou e estabeleceu o povo de Israel na terra prometida, em Canaã. Porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Ele fez uma promessa e Ele faria todo o necessário para cumprir a sua promessa, por ser fiel à sua palavra. Será que nós, como reflexos de Deus, como criados à imagem e semelhança de Deus, temos essa mesma natureza? Será que nós temos essa capacidade de sermos fiéis àquelas coisas que nós dizemos? Eu me lembro que até poucas décadas atrás, a palavra de um homem era seu fiador. Não eram necessários os contratos assinados em 3 vias, reconhecível como é feito hoje para muitos negócios. Quando um homem dava a sua palavra, ele a cumpria, e a palavra era a sua fiança. A reputação de um homem, quando colocada à prova, era o seu maior tesouro. Hoje em dia, até o que se fala não se escreve, como dizem por aí. O que ele fala não se escreve. Porque os homens não são fiéis nem sequer à sua própria reputação. Tentamos, por causa da nossa natureza caída, levar vantagem em tudo. Tentamos, por causa da nossa natureza caída, olhar sempre o nosso lucro pessoal. Mas o amor de Deus e a natureza e a essência de Deus apontam para o contrário. São princípios que nós devemos seguir. Princípios princípios que devem nos inspirar. Se nós formos individualmente pessoas melhores, o mundo será um lugar melhor, porque todos coletivamente vão agir por princípio. Essa é a minha ideia de mudança da nossa sociedade. Que a palavra do Senhor nos inspire a cada dia. Um abraço, fica na paz.